Gilão FM 94.8 e 98.4. Tavira. Às manhã de sexta-feira, o tal dia em que temos o Pela Sua Rica Saúde. Contamos com a colaboração dos profissionais do Centro de Saúde, que agradecemos muito. Hoje temos a doutora Catarina Gouveia, médica de saúde pública, está aqui em Tavira, doutora Ana Sofia Tiago, técnica de saúde ambiental. Bem-vindas a ambas, obrigada. Olá, bom dia. Vamos falar de algo tão importante, que nos passa às vezes despercebido, quando temos notícias é coisas já muito trágicas. Legionela. Vamos lá saber quem afeta. Por regra, vêm a público as notícias relacionadas com edifícios públicos, mas queremos esticar-nos um bocadinho mais. Primeiro que tudo, doutora, vamos lá saber o que é afinal a legionela, centrando aqui este nome que ouvimos falar e depois as consequências. A legionela é uma bactéria que se encontra na natureza, essencialmente na água. Aliás, elas encontram-se na água, nos rios, nos lagos, e tem sido notícia para aí nos últimos 20, 30 anos, realmente porque o homem alterou a água, não é? Começámos a aquecer a água para efeitos recreativos e esta bactéria começou a provocar doença no homem. É verdade. E podem provocar situações tão graves. Pode levar à morte. Exatamente, porque ela provoca uma pneumonia. Muitas vezes o quadro que dá a nível de sintomas é logo uma febre muito alta, falta de ar e que em algumas situações pode ser fatal. Pois é. E por regra, quando temos notícia, prende-se com edifícios públicos. Falamos de piscinas, balneários... Edifícios públicos, estabelecimentos de hotéis, alguns alojamentos rurais, sim, essencialmente sítios onde se possa a água quente, não é? Fazer aquele chamado vapor de água, os aerossóis. Que é isso que aspiramos. Mas pode acontecer também nas nossas casas. Exatamente, pode acontecer nas nossas casas. Cada vez mais nós também temos os chamados termoacumuladores, não é? Que nós temos a água que fica lá estagnada a temperaturas que são muito propícias para esta bactéria crescer. E depois, ao chamado inalamos, não é? Respiramos aquele vapor de água nos nossos duches e podemos realmente ficar doentes, é verdade. O objetivo da nossa conversa foi dar a conhecer, obrigada doutora Catarina. Agora vamos aqui tentar, não é, desmistificar ou então arranjar maneira para que tal não aconteça. Exato. Vamos aqui, enquanto a doutora Ana Sofia Tiago, o que é que podemos fazer como técnica de saúde ambiental? O que é que podemos fazer? Continuamos a aquecer a aguinha, a tomar duche com água gelada? Claro que sim, claro que sim. Um choque. Mas acaba por... o que é que nós podemos fazer? Primeiro, se calhar é importante dizer que a legionela gosta muito de estar à temperatura que nós dizemos normalmente, temperatura ambiente entre os 20, 25 graus até aos 50 graus Celsius, portanto, água quente e que esteja muito tempo parada, portanto, é propício a água para água, e a água assim nesta temperatura, assim no caldinho, é bom para que ela se desenvolva. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Se tivermos um equipamento durante muito tempo parado, imaginem uma casa de férias, porque é comum aqui no Algarve, não é? Tentarmos ao máximo colocar o termoacumulador ou o aparelho de aquecimento da água no máximo e fazer uma purga, que é basicamente tentar que a água de alguma forma saia toda do equipamento para que de alguma forma possa passar e de alguma forma, como a temperatura tem que ser elevada, principalmente acima dos 60 graus, possa então eliminar a bactéria das tubagens ou matá-la. Pronto. Claro que não convém que a pessoa fique na casa de banho ou no sítio... debaixo dessa água. Exatamente, a inalar esse vapor. Pronto. Isso acho que é uma das coisas principais. Em termos de espaços públicos, já existe legislação em que eles têm um programa de prevenção e controle da legionela, em que já têm identificado quais são os equipamentos de risco, sistemas de AVAC, termoacumuladores, fontes ornamentais, algumas vezes também, que produzem aerossóis, e eles já têm um controle e já têm identificado quais são os equipamentos de risco e já fazem também esse controle. Nós, enquanto saúde pública, apenas fazemos a vigilância. Exato. Por regra tem que ser feito, diremos, as determinadas inspeções aos locais. Sim. Por norma, nós fazemos uma vertente que é a avaliação de risco. Normalmente vamos visitar o espaço e perceber também o que é que está a ser feito, o que é que existe de equipamentos de risco, e depois, mais assiduamente, e que temos investido também mais, nós técnicas, é nas colheitas de água para a pesquisa da legionela, em que normalmente fazemos então a colheita de água para fazer uma vigilância. Claro que não conseguimos estar todos os dias ou todos os meses nos mesmos espaços, então vamos fazendo a rotatividade e daí ser a vigilância, para tentar perceber
ver se realmente é detectado ou não e prevenir antes que aconteça alguma coisa. É verdade. Doutora Catarina, falou, enfim, da legionela enquanto consequência para nós humanos, agora colocando-se essa possibilidade de alguém efetivamente ter legionela. Sintomas? Sintomas. À semelhança de uma infecção respiratória, não é? Pneumonia, dá febre alta, dá falta de ar. Nem sempre dá tosse, e se der tosse é uma tosse que não tem expectoração, é uma tosse chamada seca. Mas realmente as febres muito altas, as dores no corpo, ou seja, tem um quadro que nós dizemos inespecífico, muito similar a outras infecções respiratórias. É fácil, quer dizer, numa primeira abordagem logo o médico ir logo para essa abordagem? Não, pensamos logo nas infecções respiratórias mais comuns, essencialmente as chamadas virais, não é? Que são provocadas por vírus. Não pensamos logo aqui realmente na doença dos legionários. A não ser que durante a investigação questionemos a pessoa, que a pessoa tenha feito uma viagem, tenha estado num estabelecimento hoteleiro, tenha estado numa piscina, num spa, numas termas, que nos possa realmente levar a este pensamento. Muitas vezes o que é que acontece até é que este diagnóstico não é tanto feito no centro de saúde, aqui com os nossos médicos de medicina geral e familiar, o nosso médico de família, mas sim feito essencialmente nos cuidados de saúde hospitalares, muitas vezes num serviço de urgência, em que a pessoa já entra com uma falta de ar muito grande e é muito mais rotineiramente feita realmente a pesquisa da doença dos legionários no serviço de urgência, no hospital, nos internamentos. Mas é preocupante, não é? Uma situação agravante sem conhecimento e que possa levar à morte. Sim. A doença dos legionários tem uma letalidade ali à volta até 5-10%, também depende dos países. Nós aqui em Portugal estamos cada vez mais atentos e realmente aqui o Algarve até foi dos primeiros locais a nível nacional que teve este programa de prevenção e controle da doença dos legionários, muito graças também aos britânicos que vinham para cá fazer o seu turismo e que levaram a que esta implementação já fosse ainda antes deste novo milénio, digamos assim, no final dos anos 90, que aqui no Algarve já começámos a fazer esta pesquisa nos hotéis. Que também depois leva a que haja um maior investimento a nível dos cuidados de saúde hospitalares, realmente nesta pesquisa, nesta procura de pelo menos percebermos se esta pneumonia pode ser provocada pela legionela. Portanto, há um trabalho intenso feito de equipa e agora centrando-nos aqui a nível de Tavira do vosso trabalho que é feito, não é? Sim, isso sem dúvida. O que tem acontecido realmente é nos últimos anos nós temos... essencialmente por causa da pandemia, Covid-19, não é? A doença dos legionários passou um pouco quase em segundo plano, mas nós agora voltamos muito ativamente aqui com os nossos planos de prevenção, com a nossa vigilância nos vários pontos, quer sejam públicos, quer sejam alguns até privados, nomeadamente os estabelecimentos hoteleiros. Doutora Ana Sofia, uma ação... Não é? Sim, para cada um interiorizar. Sim, nós redobramos talvez aqui a vigilância dos estabelecimentos, até mesmo os escolares. É normal que cada vez mais se ouça falar desta bactéria, exatamente porque nós também começamos quem procura acha, não é? Normalmente Sim. A intenção da vigilância é exatamente isso, é encontrar antes que ela nos possa dar algum tipo de problema, como já foi noutras regiões do país. Vocês fazem ações programadas? Há algo pensado, determinado em relação a alguma situação? Ou esses estabelecimentos que recebem pessoas, no caso dos alojamentos, têm obrigatoriamente em determinada altura do ano que pedir alguma inspeção? Não, neste momento o que é que nós fazemos? Nós no início do ano, no final do ano anterior, vamos fazer a calendarização das colheitas e que já prevê aqui a questão da pesquisa da bactéria de legionela como outras, consumo humano, a parte das recreativas, das águas para fins recreativos, portanto já temos uma calendarização. Tentamos ao máximo, uma vez que somos duas, conseguir abranger o máximo de espaços possíveis. Pronto. Portanto, mas já é programado porque temos o nosso laboratório que ainda nos recebe as águas e que faz esse trabalho depois laboratorial. Nos espaços públicos, nós pensamos aqui em Tavira, sei lá, espaços de desporto associados também poderá ser uma incidência importante. Sim, nós abrangemos os espaços de desportivos, escolas, hotéis, estabelecimentos de residência para pessoas idosas,
as unidades de longa e média duração. Também estamos a tentar ao máximo conseguir cada vez mais, como se fôssemos um povo, tentar apanhar um bocadinho. Esticar, não é? Esticar o. Porque a intenção é sempre em prol da população, não é? Claro. Em prol da saúde, lá está, a saúde pública. Porque em caso de uma situação que pode abranger um sem número de pessoas e ser uma situação gravíssima. Nós já vivemos no nosso país, não é? Há uns anos atrás. Há situações gravíssimas com mortes, infelizmente, a registar. Portanto, podemos estar aqui descansados, mas, voltando à questão, e tal como nos disse a doutora Ana Sofia, a doutora Catarina, devemos também, em cada uma das nossas casas, levar o alerta e proporcionar essa prevenção. Exato. Não quer dizer que o facto de nós termos a bactéria identificada na nossa casa, ou no nosso espaço, ou na nossa casa de férias, que nós iremos ficar doentes. Também é importante deixar esta nota. Não é por ser identificado bactéria num determinado espaço, num determinado balneário, que nós agora vamos ficar doentes. Não é assim. Existe também um conjunto de fatores de risco, habitualmente nas pessoas que têm mais de 50 anos, os fumadores, portadores de doença crónica, seja ela cardíaca, renal ou até mesmo respiratória, diabetes. São situações que aumentam o risco, digamos assim, da pessoa desenvolver a doença. Ou seja, muitas vezes quando nós encontramos com esta bactéria, se nós estivermos completamente saudáveis, conseguimos, digamos, debelá-la, não é? Conseguimos defendê-la e ela sai do nosso organismo. Noutras situações, nas pessoas mais idosas, daí também termos colocado os estabelecimentos para pessoas idosas, as unidades de longa e média duração, também neste plano de prevenção e controle da doença dos legionários, faz com que as pessoas estejam mais suscetíveis, digamos assim, realmente a desenvolver a doença e a desenvolver a doença de forma grave. Daí o alerta. Grande trabalho de prevenção que vai sendo feito, neste caso, em relação a esta área. Exatamente. A saúde pública prima essencialmente pela prevenção da doença, pela promoção da saúde, e aqui tentamos realmente fazer abranger estas duas áreas. É a primeira vez, por acaso, que abordamos esta questão e temos muito que vos agradecer a ambas, doutora Catarina e doutora Ana Sofia, relativamente a este trabalho que é feito. Quando ouvimos falar de legionela, essencialmente é sempre pelas notícias menos boas, casos que surgem já com consequências graves. A prevenção é tão importante que possamos, não é, abordar este tema assim. Gostaria também de deixar a nota, realmente, que apesar de ser uma pneumonia, não é uma doença transmitida de pessoa a pessoa. Existe realmente um caso único descrito na literatura que aconteceu no surto no Norte, entre uma mãe e um filho, e é o único caso realmente descrito na literatura científica desde que a doença foi diagnosticada em 1970 e troca o passo. Peço desculpa não ser o mais exata, mas ali no final dos anos 70 que foi identificada esta pneumonia. Ou seja, nós necessitamos de respirar os tais aerossóis que têm esta bactéria. O nosso corpo, a nossa imunidade também tem de estar um pouco mais enfraquecida para que esta bactéria se consiga desenvolver, e habitualmente, depois nós temos contacto com ela e a ter respirado, entre 2 a 10 dias, digamos assim, podemos realmente começar então com os sintomas e ficar doentes. Devemos estar fragilizados para que possamos... Habitualmente é isso que acontece. São pessoas que têm os chamados fatores de risco, as pessoas que já têm alguma doença crónica, que têm um sistema imunitário um bocadinho mais frágil. E fácil é percebermos que mesmo até uma simples torneira pode provocar essas pequenas gotículas que não nos apercebemos. Até mesmo a água fria, quando está acima dos 25 graus, que às vezes acontece aqui no Algarve, não é? A nossa temperatura, as tubagens, a água fria, nós achamos que é fria, mas não, quando ela está acima dos 25 graus, isso também pode acontecer. Ou seja, temos de ter esta preocupação de verão com a água fria, também temos de ter a preocupação ao longo do ano inteiro com a água quente. Portanto, é algo para levar em conta e agora a minha preocupação vai logo para esses sintomas. Algumas pessoas vão ouvir e dizer, será que eu já apanhei legionela lá na minha casa ou no sítio onde fui? Ou então pensou que foi a determinado sítio. Pronto, com conta, peso e medida, que tenhamos noção de que as estruturas estão devidamente bem tratadas para que tal não aconteça, não é verdade, Ana? Claro que sim, é só a nossa intenção sempre a tentar fazer o nosso melhor. É verdade, e estão no terreno, não sabem por onde se virar, às vezes. Às vezes, acontece. Acontece. Não sei se para concluir quer deixar alguma nota, doutora Catarina.
A nota realmente é que nós devemos estar alertas, mas não é para lançar o pânico. Sim, Atenção, claro. nós estamos alertas, nós fazemos a vigilância, não é por às vezes um ou outro equipamento estar fechado durante um determinado período de tempo e porque foi identificada a bactéria legionela. Não quer dizer que nós agora ficamos doentes. Realmente é sinal, porque é sinal que esta vigilância e esta monitorização que é feita pelos próprios donos dos espaços ou pelos proprietários, até mesmo o Estado, não é? Quando é um espaço público, é sinal que esta monitorização e esta vigilância está a funcionar. E se é identificada, vamos então fazer as chamadas purgas, quer sejam elas através do chamado choque térmico, lançando nas tubagens a água bastante quente para conseguir matar, digamos assim, eliminar a bactéria. E deixar aqui o alerta realmente para as pessoas também que têm as suas casas de férias, aqui em todo o território nacional, ter este cuidado quando as águas ficam também paradas durante algum tempo. Algumas que estão encerradas durante algum tempo e que agora começam no ativo, não é? Exatamente. Sim, está a chegar aí Às vezes também as casas de campo. Também, pois, Férias principalmente, exatamente, que durante algum tempo não são utilizadas e depois toda a gente chega, portanto convém fazer esse trabalho. O esquentador consegue atingir essa temperatura, Ana? É uma boa questão. Depende se for no máximo, provavelmente assim, sim. Porque possivelmente terá que também ter um termómetro ou um termostato para percebermos a qual é a temperatura a que chega a água, obviamente, não é? Dependendo se calhar da forma, da força da chama e tudo mais. Um termoacumulador, os mais recentes já têm um visor com a temperatura e nós esses já conseguimos controlar. Agora o esquentador, se calhar se abrirmos e formos lá com o termómetro, vamos conseguir perceber qual é a temperatura. Se colocar tudo no máximo, mínimo de água, o máximo de temperatura, é provável que se atinja essa temperatura. Não se esqueçam, por favor, exemplo do que dizem algumas regras, não se colocar debaixo dessa água quente. Utilizar aquelas máscaras que nós usávamos durante a pandemia, as chamadas FP2, as bico de pato, são as que mais protegem, são essas que nós profissionais de saúde utilizamos quando vamos fazer as colheitas. Ou então quando temos alguma situação com um doente. Sim, com situação para prevenir, para que tal não aconteça. Foi muito bom receber-vos aqui hoje. Vamos agendar aqui para breve uma outra conversa. Fica combinado? Fica combinado. Obrigada. Doutora Catarina, doutora Ana, foi um gosto receber-vos aqui. Obrigada e até breve. Bom trabalho para vocês. Obrigada, igualmente. Rádio Gilão Tavira. Aqui há ritmo. Aqui há paixão. Em FM. Online. E no teu coração. Ouve-nos na internet em radiogilão.com, em FM 94.8 e 98.4.